aquele timezinho que a gente dá para iniciar a nossa live e vocês chegarem conosco, tá? Grande beijo! Olá, boa noite para você que não pegou aí o iniciozinho da nossa live. Eu sou Ana Paula Batista, coordenadora nacional do Movimento Stomizados BR, e hoje tenho esse prazer de estar aqui com você para falar sobre o Dia da Saúde e Nutrição. Teremos uma especialista, assim, muito querida já por todos nós aqui, mas já vou te pedindo, por favor, compartilha, convida os amigos, vem com a gente para falar desse assunto, né, que é tão fundamental para a nossa saúde, que é a alimentação, a forma de, na verdade, se alimentar. Então, o Dia da Saúde e da Nutrição, ele é celebrado anualmente no Brasil, hoje, 31 de março. Essa data, ela faz parte, né, do calendário oficial do Ministério da Saúde e tem, assim, o objetivo principal de conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação. Esse dia é escolhido, né, para que as pessoas possam pensar na sua própria saúde e hábitos alimentares. Também serve assim, né, para que as instituições como nós, do Movimento Stomizados BR, e também públicas, privadas, reflitam sobre como podem contribuir para um desenvolvimento sustentável nesta área, né? Ter uma boa alimentação é mais do que satisfazer simplesmente a fome. E por isso, eu já vou convidar a nossa especialista, que é nutricionista e psicóloga, ela é especialista em comportamento alimentar, para bater um super papo com a gente, a Priscila Prado, sobre Por Trás do Comer. Vamos lá, convidá-la. Olá, Priscila. noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada já por você mais uma vez estar aqui conosco, né, com o segmento do Movimento Stomizados BR. Outro dia foi com a Associação de Ostomizados do Distrito Federal, hoje com a gente já virou parte da família, né? Com certeza. E hoje, nesse dia tão especial, como eu falei aí no início, né, o dia aí eu sempre troco, falo nutrição e saúde, mas é saúde e nutrição, enfim, está disponível aqui com a gente para estar falando sobre isso. Então, já te passo a fala para que você dê uma boa noite para essa galera aí. Olá, gente, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, podendo falar com vocês, ainda mais num dia tão importante como esse, né? Dia 31 de março, onde se comemora no calendário do Ministério da Saúde o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, um dia tão importante para trazer à tona para a gente a importância de uma alimentação saudável, a importância da gente olhar para a nossa alimentação e, consequentemente, olhar para a nossa saúde, né? Algo tão importante e que acho que nesse período de pandemia, acho que a gente esqueceu um pouquinho, deixou um pouquinho de lado, os hábitos alimentares também foram deixados de lado, hábitos de vida também deixados de lado, então, assim, veio muito a calhar, né, esse dia, essa nossa conversa, para a gente poder trazer essa importância do dia, né, então, assim, muito bacana, tá aqui, muito bacana a iniciativa de vocês, para a gente poder falar um pouquinho desse momento. Isso mesmo, Priscila. E aí eu já vou pedindo para vocês. Esse tema é tão maravilhoso e vai servir muito para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso ter essa consciência e acho que milhões de pessoas irão se identificar hoje, né?
Aliás, vai ser a segunda live com a Priscila, que eu acho que vai servir aí, né, representando várias pessoas e que a gente precisa dar assim um start na vida. E já pensando nisso, quero mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, Priscila, me permita, a Coloplast Brasil, a Convatec Brasil, a Atos Medical, a Hollister, todas as associações, né, que estão conosco no Movimento Tomizados BR, sim. E um parceiro especial também, que é o Campus Terapia, que eu tive o prazer de estar lá ontem e conhecer um pouco, né, das terapias e o que isso pode trazer de benefício para a gente. Mas, Priscila, fala um pouco aí já para a gente sobre por trás do comer. O que é isso aí? O que essa frase quer dizer? Curioso, né? É bacana porque dá para a gente unir justamente as minhas duas profissões, que é a nutrição e a psicologia, através da alimentação. Então, assim, é interessante a gente avaliar que o comer, ele tem um intuito não só nutricional, não só fisiológico, não só de necessidades do nosso organismo. Quando uma patologia está instaurada, quando eu já tenho uma patologia, ou preventivamente, que isso é o mais importante de tudo, né? Mas é preciso a gente avaliar o que está por trás desse comer, né? Ou seja, trazer um pouquinho mais de consciência, trazer um pouquinho mais de atenção para esse momento. Né? Quando eu falo isso, eu falo no sentido da gente buscar cada vez mais uma alimentação saudável. Quando eu me coloco mais consciente, mais participativa do meu processo alimentar, desde o momento da aquisição do alimento, da preparação desse alimento, do colocar à mesa, do sentar para comer e do realmente se alimentar, eu faço escolhas mais saudáveis. Então, é extremamente importante, né? A gente chama de alimentação consciente. E ela tem todo um ciclo. A gente acaba, de uma certa forma, querendo primeiro analisar o que eu estou comendo, qual é o alimento que eu estou comendo. E, na realidade, antes disso, eu preciso avaliar tantas outras questões para que esse ciclo, na hora na hora da escolha do alimento, ele seja o mais saudável, não somente por obrigação, né? Porque a dieta passou isso, porque a minha patologia exige que eu coma isso, né? É claro que eu tenho essas especificidades, mas, de uma certa forma, eu preciso trazer mais consciência para essa alimentação. Eu sei, né, Priscila, mas eu imagino que seja tão difícil, né? A gente já percebe, né? Por exemplo, né? Eu não sou, obviamente, que especialista, mas até aquele desenho, né, de como se alimentar, parece que o prato, a maior parte do prato é o que a gente não gosta muito, que tem que ser salada, né? E assim, parece que está sem gosto. A questão do sal também parece que faz parte da alimentação. Tem tanta gente aí, parece que só as pessoas hipertensas não podem fazer tanto uso do sal, mas eu acho que o sal é nocivo para todos numa quantidade excessiva. As gorduras saturadas, eu acho que hoje, quando nós vamos no mercado, a gente percebe que tem a facilidade, né? E muitas comidas prontas que aí os rótulos vêm pequenos também. E eu não sei o quanto prejudica tudo isso, né? Enfim. Prejudica muito. Eu sempre falo que, assim, o comer, ele não é somente o tipo de alimento que eu escolho, mas o comer excessivo ou o comer restritivo. Então, tudo em excesso ou tudo de menos vai ser sempre prejudicial, independente de presença de patologias ou não. Né? Então, a gente precisa, quando eu trago a consciência para o alimentar, eu trago a necessidade da gente também trabalhar a quantidade, né? Porque antes, num primeiro ponto, logo quando a gente começa esse ciclo alimentar, a gente começa avaliando por que eu estou comendo, né? O primeiro ponto é esse. A gente não para pensar por que eu estou comendo. Eu estou comendo por uma necessidade fisiológica ou eu estou comendo porque eu quero jogar o estresse na comida, eu quero jogar a irritabilidade na comida, o meu dia que teve problemas, eu quero jogar na comida, eu quero jogar a minha fadiga na comida, a minha ansiedade, a minha depressão. O que eu estou jogando no comer? Porque quando eu coloco todas essas emoções aqui à tona, eu acabo fazendo escolhas que não necessariamente são saudáveis. E é aí que entra os exageros alimentares. É aí que entra as escolhas mais gordurosas que são prejudiciais à saúde. Então, se eu começo a trazer um pouquinho mais dessa consciência, desde o porquê eu estou comendo,
eu consigo controlar mais para frente as outras etapas do ciclo. Né? Eu consigo controlar a quantidade. Não é que eu tenha que eliminar os alimentos da minha vida. Todos os alimentos são importantes terem na nossa alimentação. Casos específicos, a gente evita com mais intensidade alguns alimentos, casos de determinadas patologias. Mas, no geral, não, todo alimento é possível colocar na nossa alimentação, de forma muito respeitosa, sabe? Sem pode ou não pode, devo ou não devo. Não estou te ouvindo. Eu estou dizendo o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, eu quero até que vocês que se estão acompanhando, diga para a gente se a página está disponível aí, a live, na página do Movimento Customizados BR, porque para mim, em outro aparelho, ela não está aparecendo. Tá? Então, me dê essa devolutiva aí, onde é que vocês estão achando a live, tá? Porque tem algumas pessoas me perguntando aqui, só para que eu veja o que é que eu faço tecnicamente aqui, tá? Priscila, o Adilson Franco, ele pergunta, o limão substitui o sal? Não sei se... Não necessariamente, ele ajuda a temperar, né? A gente pede que substituições ao sal, a gente coloque temperos o mais naturais possíveis. Orégano, salsinha, cebolinha, né? Tem algumas receitinhas de mix desses temperos que vão ajudar na substituição do sal, né? Tem alguns estudos que até trazem, por exemplo, que o orégano ele pode ser exemplar muito para a substituição do gosto do sal, do tempero na comida. Mas, às vezes, uma pitadinha de sal não tem problema. É esse excesso que eu acho que é bacana a gente trazer, né? A gente tem que começar a se controlar. E eu só controlo aquilo que eu tenho consciência da importância do controle, né? Se eu tenho a consciência de que determinado alimento, por exemplo, vai ser prejudicial para a minha saúde, eu tento controlar aquele alimento e fazer outras substituições. E aí, eu acabo controlando o alimento a partir do momento que eu trago uma outra etapa que é muito importante nesse ciclo de consciência, que é a questão do quando eu quero comer, né? Eu quero comer em que momento? Né? Eu quero comer porque eu estou com fome, eu quero comer porque eu estou simplesmente com descontentamento emocional, eu estou com uma vontade de comer. E aí, nas vontades, eu acabo exagerando, né? Mas há substituições para alguns alimentos, tá? Então, em casos patológicos, a gente consegue, sim, substituir. É muito importante isso. O Adilson está dizendo que tentou pelo Face e não conseguiu. Então, eu acredito, eu peço aí a Leonísia que me ajude tecnicamente aí, para ver se a gente consegue resolver isso. Que eu então, também não entendi como vocês conseguiram entrar, se não está disponível lá, né? Mas vamos conduzindo aqui, vamos mandando as perguntinhas de vocês. Esse aqui é um super bate-papo hoje. Eu acho que essa temática é super importante, mas quero dizer também que nós vamos deixar aqui na fanpage a live e já peço aí que vocês compartilhem, curtam, porque eu acho que vai ajudar muito mais gente, né? Eu acho que bons assuntos, boas pautas, a gente precisa compartilhar disso. Mas, Priscila, além de tudo isso, dizem, né, que a alimentação ela é super importante, mas o que a gente pode fazer mais? Ou só alimentação, por exemplo, eu me alimento bem, mas sou sedentário. Por que eu pergunto isso? Porque algumas pessoas, às vezes, é tão magrinho, come bem, mas aparece lá cheio de problemas, né, de tireoide, como hipertensão e tantas outras coisas, né? O que acontece? A gente tem que fazer aí um mix de coisa para ter uma saúde razoavelmente boa? Sim, sim, assim, são o que a gente chama de hábitos de vida saudáveis, né? Eu falo que é tudo um complemento. A alimentação é extremamente importante e ela é boa parte do processo? Sim, se torna muito preventivo e se torna um grande remédio, né? Justamente para o controle de algumas patologias. Mas existem aquelas pessoas que visualmente elas não demonstram uma patologia, né?
Um colesterol, uma diabetes, uma pressão, ela não é vista visualmente. Mas quando a gente faz um exame de sangue ou algum exame clínico, a gente percebe essa patologia. E ela é muito consequência de hábitos não saudáveis. Então, não é só alimentação. Uma atividade física é extremamente importante. A gente considera muito hoje em dia as questões de hidratação, ela tem sido colocada muito na pauta. Quando eu falo em alimentação, eu associo a necessidade da hidratação ao longo do dia. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, esse tempo seco, cada vez mais é necessário que a gente se hidrate, né? Para poder aguentar e tudo mais, porque a pele também reclama. É um conjunto também de fatores psicológicos, né? Eu preciso estar bem. E aí é tão difícil nesse momento da pandemia, né? Dizer que está todo mundo super bem emocionalmente não é fácil, né? Porque sim, estamos passando por um momento difícil. Então a gente precisa olhar também para o nosso emocional. É parte da qualidade de vida. É um conjunto, né? Então, a gente precisa olhar para outras qualidades de vida. O social, ele é parte de uma qualidade de vida? É. Só que nesse momento de pandemia, onde é que foi parar o social? Ele está aqui, ó, no virtual. Ele está dentro de casa com a nossa família, com os nossos parentes mais próximos, né? Ele está no cinema que veio para dentro de casa com os aplicativos de filme, né? Ele está na pipoca do cinema que eu trouxe para a pipoca do micro-ondas ou de panela. Ele está dentro de casa, né? O jantar ele veio com os aplicativos que eu peço comida. Mas a importância do preparar a mesa, do ter esse momento social, né? Do estar em família, do aproveitar. Então, assim, eu falo que é um conjunto, né? Em determinados momentos, eu sempre disse, eu disse isso no nosso encontro passado, né? Que o nosso corpo, ele fala, ele responde, ele diz o que está faltando. Então, num determinado momento, uma diabetes, uma pressão, é alguma falha no meu organismo. Algum ponto que deixou a desejar e que eu preciso ali resolver. Sim. Né? Nesse período, tantos adoecimentos, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esses hábitos de vida e manter eles com frequência. Esse é o mais difícil. Com certeza é o mais difícil. E quando você tem uma patologia, né? No nosso caso, que, por exemplo, né, eu sou ostomizada e várias pessoas que estão aqui na live com a gente também são ostomizadas. E às vezes precisam ter uma diferença, né? Às vezes não consegue ter tantos, absorver tantos nutrientes necessários, e aí tem que fazer um complemento. São tantas coisas. Mas deixa eu avisar para a galera aqui, Priscila, que o StreamYard hoje direcionou a nossa live para o canal do YouTube. Mas eu já solicitei para a Leonísia tá colocando na página do Movimento Ostomizados BR e também lá no grupo GAPO, Grupo de Acolhimento às Pessoas com Ostomia. Tá? Então, acho que por isso que hoje eu estava aqui pensando, gente, cadê meu povo? Não é possível. E aí, agora que eu fui olhar, eu disse, não, tá? Fui lá para o canal, mas a gente também, o importante é que a gente está fazendo aqui, e vai, tá? Vamos disparar. Tá dizendo que a internet está oscilando, eu também percebi, mas eu não sei se é a minha ou a da Priscila, que travou um pouquinho aí a sua em determinado momento, mas nós vamos dialogando aqui e vamos acertando. Peço para vocês mandarem suas perguntinhas de vocês, tá? Por favor, para todos nós aqui. Agora, Priscila, o que a gente faz, né, nesse caso, para que uma boa alimentação, né, a gente já sabe que tudo tem que estar alinhado, né, a questão de você não estar tão sedentária, enfim. Mas o que fazer quando você precisa ter uma boa alimentação, mas que você tem uma, sei lá, uma doença crônica, ou que não seja uma doença crônica, mas que você tenha, no nosso caso, como pessoas com deficiência ostomizada, e que tem algumas diferenças de alimento para cada tipo de ostomia. Eu sou muito cismada com as vitaminas, sabe? Eu não, assim, não é que eu não acredite, mas a gente sempre tem que ter, como é que eu vou dizer da melhor forma possível?
fazer uso dessas vitaminas, entendeu? Precisa se tomar alguns cuidados com essa vitamina. O que indicar? Eu sou de uma teoria que eu acho que a gente precisa tentar de todas as formas mais naturais possível, né? E eu falo que cada paciente é um paciente, tá? De uma certa forma, eu preciso avaliar, primeiro através da alimentação, tentar trazer todos os nutrientes, baseado nas queixas dos pacientes. Então, assim, se eu estou com diarreia, ou se eu estou com o intestino mais preso, né? Se eu estou com gases, baseado nas queixas, a gente vai adaptando a alimentação àquilo ali, e de uma forma que a gente faça uma alimentação equilibrada, para ele poder ter todos os nutrientes necessários. Agora, se houver a necessidade, os suplementos alimentares, eles vêm para complementar. Eles não vêm para substituir totalmente, né? Então, assim, eu sou de uma teoria que eu só entro com eles quando há necessidade, né? É igual, por exemplo, hoje em dia, a moda é a tal da vitamina D. Ela é extremamente importante nesse período de Covid, né? Ela está sendo muito associada. Mas a vitamina D, ela vem do sol, é aqueles 15 minutinhos no sol, eu não preciso repor. Eu só reponho em casos que, mesmo eu tendo isso, eu não tenho absorção, ou acima de 40 anos, quando há necessidade. Mas, assim, tá todo mundo suplementando, sem a necessidade. Então, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional adequado, um acompanhamento médico adequado, com todos os exames em dia, todos os nutrientes para a gente ir acompanhando. Porque também o excesso nutricional, o excesso da vitamina ali, ela é prejudicial. Né? Eu falo, não é só na alimentação, o seu sangue ele vai sentir isso. Então, quando eu tenho um excesso de vitamina, ele também vai ter queixas. Então, eu preciso sempre estar adequado para poder acompanhar. Chegou uma perguntinha interessante aqui. O Jorge Lucas, ele fala assim, tem dicas para ter uma alimentação equilibrada e de qualidade, mesmo com orçamento apertado? Tem como. Eu falo que as frutas e as verduras, elas são mais em conta. Elas estão acessíveis. A gente é um país riquíssimo nisso. Ela está aí disponível. Boa parte dos nutrientes eu venho dela. O tradicional arroz com feijão, ele é maravilhoso. A combinação do branquinho com o pretinho é maravilhoso. É excelente para a gente no prato, né? E eu falo que assim, eu sou muito contra a dietas que especificam o tipo de fruta que você tem que comer, o tipo de verdura que você tem que comer. Porque eu sou de uma teoria que assim, depende da época e depende do bolso. Tem épocas que eu tenho frutas maravilhosas, mas que elas são caras. E não é todo mundo que tem acesso. Então, se eu tenho acesso a uma fruta que seja mais em conta, coma, se alimente. O que importa é você ter esse alimento ali disponível para você. Então, assim, o básico, a dieta, ela não pode ser, a gente não pode inventar moda. Ela tem que ser básica, ela tem que ser o trivial, né? Por isso que muito é comum a gente, em consultório, a gente questionar quais são os hábitos alimentares do paciente, o que normalmente ele come, e aí eu vou fazendo a adaptação de acordo com um padrão financeiro da pessoa e de acordo com a rotina dela, né? Se tem momentos que eu estou na rua, qual é o alimento que fica fácil eu comer ali, né? De uma forma mais saudável, eu consigo carregar ou não? Eu consigo comprar esse alimento ou não? Né? Então, assim, a gente consegue, com os alimentos básicos de uma cesta básica, por exemplo, a gente fazer uma boa alimentação, sim. Minha mãe fala assim, que o melhor lugar para eu passear no domingo são as feiras. Exatamente. Né? Ela fala assim, vai te motivar, porque é tudo tão verdinho, aquelas feiras, né, que a gente encontra aqui em Sobradinho, que eu moro, chama Feira do Padre e tal, tudo tão verdinho, tudo muito baratinho, mas eu vou te dizer, com essa vida louca, né, que a gente às vezes tem no dia a dia, é bastante difícil, né? Tem pessoas até que fazem, né, o seu lanchinho, até o seu almoço, retomamos, né, as marmitas, né, até para quem é muito fitness que está aqui na live, né, ou que vai ouvir depois, utiliza-se muito disso, né? Mas eu acho bastante, assim, complicado para mim.
né? Porque, assim, na verdade, Priscila, é como eu digo, culturalmente, a gente vê a quantidade, o índice de crianças obesas, que eu acho que isso já inicia ali, né? Criança é como se ela tivesse que ter acesso a todas as guloseimas, né, possíveis no mundo. E não tem, assim, um horário, né, um calendário para sei lá, não existe isso. E aí a gente fica refém desses das lanchonetes, né, desses fast foods, enfim, a mercê disso, né, onde, por exemplo, uma batatinha frita que poderia ser tão agradável para um momento ali, e não se fosse proibido, mas não, a criança pensa naquilo todos os dias, né, inteira aquilo, e eu já passei por um curso onde as mães educacional da Secretaria de Educação aqui, e que as mães utilizam-se dessas guloseimas até para poder fazer acordos, né, com as Sim. crianças. E isso é muito, muito. Eu tenho crianças que ficam reféns dessas alimentações só para que a gente pontuar. Então a gente vai crescendo nisso e não estou aqui se desculpando porque eu como também assim muita guloseima, e quando eu digo guloseima eu não estou falando nem de chocolate, doce, enfim, mas guloseima, tudo isso aí que parece que é muito gostoso e é o que parece que a gente não pode comer. Por exemplo, eu não me satisfaço com uma fatia de pizza. Aquilo ali para mim parece que só está assim abrindo o apetite, me estimular a comer, né? Mas como fazer? Por outro lado, a gente também tem que lembrar que, por exemplo, refrigerante, né? O quanto de açúcar tem um refrigerante. E aí eu até não sei se você assim, se sentiria confortável, que tem alguns nutricionistas que falam que tem como substituir o refrigerante, por exemplo, né, colocar água com gás, com alguma frutinha ali. Essa água com gás, ela não está pareada com esse refrigerante com muito gás ou tem muita diferença? Também seria uma pergunta, talvez. Sendo eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que avaliar muito é que, além do açúcar, os refrigerantes eles não nos acrescentam em nada, né? Então, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, ela é muito mais social do que necessariamente um acrescento nutricional. E aí, o que acontece? As substituições hoje de imitação, eu coloco como imitação, de alguns refrigerantes com gostinho de fruta, é refrigerante do mesmo jeito, né? Pois é. A água com gás associada ao limão espremido é diferente, tá? Mas aqueles refrigerantes com gostinho de limão, eles têm boa parte do mesmo teor de açúcar que um refrigerante, tá? Então, assim, não considero como substituição, tá? E eles também, por serem gaseificados, produzem muitos gases, tá? Então, essa, por exemplo, é uma das queixas dos ostomizados, né? Então, a gente precisa também avaliar isso, né? Eu falo que, assim, da mesma forma, que é muito difícil, e eu sei claramente disso, da mesma forma que a gente tem um prazer ao comer um sanduíche, ao comer uma pizza, ao tomar um refrigerante, a gente tem que procurar trazer um certo prazer na nossa alimentação no dia a dia. Se eu gosto do alimento, coloque ele na sua vida. Se eu não gosto de todas as frutas que tem disponíveis ou de todas as verduras, mas gosto de algumas, deixe ela presente na tua alimentação. Já é algum nutriente, né? O problema é que às vezes as pessoas acham que eu tenho que comer de todas as frutas, de todas as verduras, e não é assim que a gente começa, né? E outra, a forma de apresentação. Um sanduíche ou uma pizza é gostoso porque o visual me chama também. É o cheiro e o visual, né? E me chama a atenção aquilo ali. Um alface não vai me chamar a atenção, né? Por que sua mãe falou que a feira é interessante? Porque tá tudo fresquinho, verdinho, bonitinho. Parece que você tá na plantação. E isso chama a atenção para, às vezes, você chegar em casa e fazer uma boa salada, você pegar um tomate bem bonitinho, você fazer um vinagretezinho. A forma de apresentação, eu não preciso comer o tomate cortado em rodelas e pronto, sem graça. Você pode fazer um vinagrete, você pode cortar ele, colocar
junto numa carne, fazendo no forno. Eu tenho formas de apresentar aquele alimento e criar prazer. Olha, a Maria de Lourdes Quaresma, ela fala, gosto de frutas e verduras. Frutas, verduras e legumes, mas preciso potencializar o cálcio. Aí ela fala assim, tem alguma dica de alimentação rica em cálcio, por favor? Folhosos verdes são ricos em cálcio, tá? Além, claro, dos leites e derivados. Mas uma coisa que é muito importante, tá? E que a gente tem percebido muito nos pacientes, o cálcio ele só é absorvido com associação à vitamina D. E a população está dentro de casa. A gente está isolado, a gente não está saindo para a rua. Então, se for possível se preocupar também com a vitamina D, vai se perceber que a absorção do cálcio se torna melhor. A vitamina D que eu falo, ela é aqueles 15 minutinhos só. Eu falo que na janela de casa, você botou os braços ali para tomar sol. É os 15 minutinhos que você está dirigindo, é uns 15 minutinhos que você desce para debaixo do prédio, toma um solzinho, e é aquele sol sem protetor solar. Que os dermatologistas não me ouçam, mas é o sem protetor solar, para absorção, né? Então Mas é tem um aquele sol. horáriozinho. Oi? Tem um horáriozinho, né, que dá pra Ali, gente aquele fazer com solzinho cuidado. bem cedinho, bem ali depois das 10 horas da manhã, meio-dia, depois das 4, aquele bem forte. É Sim. aquele sol mesmo ali dos 15 minutinhos. É isso. Se eu tenho a vitamina D em dia, ajuda a absorção do cálcio. Mas os folhosos verdes e os leites e derivados são extremamente importantes. Alguns alimentos integrais também, as fibras das castanhas, amêndoas, nozes, elas também são fonte de cálcio. Tá. Aproveitando essa combinação, aí eu vou fazer uma pergunta também. Tá cheio de coisa aqui chegando para perguntar, peraí que eu distribuo. Mas quando a gente vai comer uma feijoada, por exemplo, tem alguns lugares, e isso na Bahia não é levado, né, em consideração, mas diz que para a gente ter também o ferro, tem que fazer a combinação, né? Das folhas com alguma coisa cítrica, não sei se é assim que fala, uma fruta, algo. É isso mesmo? Senão não potencializa para a gente ter a quantidade correta do ferro? Exatamente, é o ferro com algum alimento mais ácido, mais cítrico. Né? É o que a gente chama dentro da nutrição de alimentos, de nutrientes que têm que estar quelados, que têm que estar associados. É por isso que a gente pega a couve, que é extremamente rica em ferro, o feijão, que é extremamente rico em ferro, e eu tenho uma laranja, né? Como você colocou da É, feijoada, que sim, ela é sim. mais ácida, é mais cítrica ali e tudo. Então, é extremamente bacana. É uma coisa que é interessante também. A gente põe, às vezes, couve com beterraba e põe também um pouquinho de laranja e limão. Por isso as pessoas fazem uma espécie de um suco verde, também para estar Aham. associado. Então, assim, tem sim, tem essas Ah, essa associações. dica é Tá? boa. Então é couve, laranja, Laranja, couve, cenoura também é interessante, e um cenoura, pouquinho de limão. sem Experimenta, açúcar, sem adoçante, né? Porque assim, de preferência. eu, por exemplo, era para estar super magra, tá? Porque eu não, Hum, eu não uso açúcar há mais de 15 anos. Só uso adoçante, né? E assim, qual é o benefício desse adoçante? O que é melhor utilizar? O adoçante, o açúcar mascavo, o cristal? Qual é o que traz benefício para a gente? Então, assim, eu falo que o adoçante, o alimento com adoçantes, eles foram feitos para quem tem diabetes. Então, ele é para um público específico. Eu não preciso utilizar ele na minha alimentação se eu não tenho uma patologia que justifique. Existem até alguns estudos que trazem que, a longo prazo, os adoçantes podem até ser prejudiciais para quem não tem a necessidade do uso deles. Agora, em termos de escolhas alimentares, eu sempre sou mais da teoria do mais natural possível. O açúcar mascavo ele é o mais próximo da cana-de-açúcar. Então, ele é um dos mais saudáveis. Conforme eu vou passando por processos industrializados, até chegar ao açúcar refinado,
eu fui adicionando muitos compostos químicos. Então, eu fui perdendo o verdadeiro nutriente daquilo. Lá, antigamente, na fazenda, as pessoas utilizavam a rapadura, por exemplo, né, para poder adoçar um café, para poder adoçar um suco, né, ou seja, o mais natural possível. A gente, às vezes, coloca o mel como opção. Só que eu falo o seguinte, é muito de gosto. Se você puder diminuir cada vez mais, vamos supor, um suco de laranja. Se a laranja está muito doce, eu não preciso colocar açúcar. Sim. Né? Este hábito, às vezes, é muito automático da gente. É por isso que eu trago a consciência aqui. Eu preciso me perceber nesses hábitos. Né? Às vezes eu tenho uma carne que ela já está com tanto tempero que eu não preciso mais acrescentar sal, mas é o automático da receita. Né? Então eu preciso perceber esses hábitos automáticos que a gente faz. É claro que um suco de limão não é todo mundo que dá conta de tomar sem açúcar. Com certeza. Suco de abacaxi dá para tomar às vezes sem açúcar. Então, assim, se eu puder ir retirando o açúcar da minha vida, isso é importante. É claro que eu não posso ficar totalmente sem, porque também é prejudicial. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, como você exatamente. disse. É o balanço, né? Chegou uma perguntinha aqui bastante interessante. Jorge Lucas, ele fala, que alimentos podem nos ajudar a manter um equilíbrio de saúde emocional? Maracujá, não. Gente, é muito engraçado porque, assim, existem alguns alimentos que podem auxiliar em algumas patologias já específicas, controle de ansiedade, controle de depressão e tudo mais. Mas, de uma certa forma, eu sempre falo que o prazer é a resposta para isso, né? Se aquele momento de alimentação ele me traz prazer, independente do alimento qual seja, eu consigo fazer esse controle da minha emoção, né? Porque eu gero mais uma situação. Mas, de uma certa forma, é o controle da alimentação equilibrada. Então, a alimentação mais natural possível. Normalmente, os alimentos mais naturais, frutas, verduras e alimentos integrais, eles auxiliam nos controles emocionais, de uma ansiedade, de uma irritabilidade e tudo mais. Mas também não vamos só jogar a função em cima do alimento, não, porque a gente precisa também analisar as nossas emoções e entender o quanto elas podem estar nos prejudicando ou não, tá? Então, assim, entender o quanto às vezes eu estou jogando para um comer emocional, né? Como descontar das minhas emoções ali. Tá? Mas, de uma certa forma, a alimentação equilibrada. Tá? Se eu mantenho isso como rotina, e mesmo que no final de semana eu me permita uma alimentação diferente, uma escolha alimentar não saudável, eu trouxe prazer em todos os dias. E uma coisa que é importante, equilíbrio emocional está muito relacionado, isso é uma das queixas grandes dos pacientes, a eu não ter obrigatoriedade e eu não sair da mesa com fome. Eu não posso sair com fome. A fome, ela me descontrola emocionalmente, tá? Principalmente quando a fome é excessiva. Sabe aquele dia que eu trabalhei, que eu não tive nem tempo de comer, no fim do dia eu já tô com dor de cabeça. Tá? Há um descontrole emocional. Então, eu tenho que evitar isso também para ter esse equilíbrio que ele está perguntando aí, tá? Então, eu não posso deixar a fome exagerada também estar presente. Eu tenho que ouvir ela. Perfeito. Tem alguém que é injusto aqui, botou, Ana, você come demais. Acabei Cartão de ver. vermelho para você. Cartão vermelho para você, hein, presidente Adilson. Mas vamos lá. A Marli disse, pode adoçar com mel? Você respondeu que pode, sim, né? Utilizar o mel, sim. Aí o Emanuel Vitor, assim, ele pergunta aqui. Por favor. Não, eu ia falar que é claro que assim, tudo com equilíbrio, não significa que eu vou regar de mel. E a gente precisa observar muito a resposta do nosso organismo. No caso da ostomia, eu preciso observar a resposta do funcionamento intestinal. Se às vezes aquela quantidade, porque o mel ele é o mais natural, então ele é mais doce. Então, se às vezes aquilo pode me causar diarreia. Então, tudo é uma observação do próprio organismo. De uma certa forma, não há proibição. Tá? Mas eu tenho que controlar. Chegou uma outra do Emanuel Veras, ele pergunta qual é a diferença do açúcar demerara para o açúcar mascavo?
Não é a mesma coisa, Então, não? o açúcar mascavo ele tem um processo industrial maior, tá? Ele é o mais próximo, tá? Ele é o mais próximo do açúcar demerara, mas ele ainda passou ainda por um processo industrializado. Então, perdeu-se, tá? Um pouquinho dos nutrientes dele e acrescentou alguns compostos. Mas é sempre o mais próximo também do refinado. O açúcar branco é sempre o pior, o açúcar refinado é sempre o pior, tá? Pois é, Demerara, né? Eu li Demerara. Mas tá É o tranquilo. demerara. Vamos lá. Muitas pessoas têm comprado demerara É. no supermercado hoje em dia. Também é uma opção, não tem problema não. É uma opção um pouquinho mais saudável, mais próximo do mascavo. Tá rindo da minha cara, Emanuel, só pode. É Demerara, o açúcar é meu, hein, Emanuel? Um beijo pra vocês aí de Ceilândia. Essa aqui é você. Aqui diz assim, né? Conheço pessoas que recorrem para o açúcar mascavo e colocam uma quantidade maior para adoçar um café, um suco, etc. Sim, sim. Isso é porque, assim, por ele ser mais natural possível, então ele não vai adoçar tanto. E ele ainda vai mudar a cor do alimento. Então, quando você coloca no suco, por ele ser mais escurinho, né, ele vai. Por isso que tantas pessoas estão utilizando o demerara. Ele até se aproxima do mascavo e eu não preciso usar tanta quantidade. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Esse é um hábito que a gente constrói, a gente vai colocando até ficar gostoso, né? Mas eu tô colocando açúcar do mesmo jeito. Eu preciso tomar cuidado com isso. Priscila, eu não sei, né? Eu sei que você não pode dar assim as dicas para seus pacientes, você é especialista em comportamento alimentar. Você vê uma grande dificuldade dos seus pacientes, eu entendo que quando é nutrição, saúde, alimentação, vem muito uma questão de absorver água, né? O corpo humano ele tem um grande percentual de água. E essas pessoas que têm dificuldade, né, em beber aquela quantidade exata de água, o que você dá como dica? O fazer, né? Tô lutando. Tá. Eu sempre dou a dica o seguinte: às vezes vamos adaptar. Existem pessoas que gostam de chá, então a gente meio que ajuda a hidratar um pouquinho mais. Águas saborizadas são excelentes dicas para a gente poder ajudar na hidratação. E não faz aquele hábito de vir pegar um copo e bebe um copo como se fosse assim, ai meu Deus do céu, deixa eu beber água porque eu não bebi água o dia inteiro. Tenta fazer o hábito de ir ao longo do dia dando pequenos goles e construindo este hábito de beber água, porque é extremamente importante. Logo quando o paciente faz a cirurgia, por exemplo, de uma ostomia, de uma bariátrica, por exemplo, que a gente tem uma dieta muito restritiva depois, até que vá voltando a uma alimentação normal, uma das queixas das pessoas é um certo enfraquecimento. E a gente tem que tentar entender que boa parte do nosso sono, do nosso cansaço, do nosso enfraquecimento ao longo do dia, ele está muito relacionado à desidratação. As pessoas vão Sim. imediatamente para baixa de ferro, baixa de vitamina D e baixa de vitamina B12. E não, eu sempre falo para o paciente, faz uma semana de hidratação. Você vai ver que vai melhorar. Pode ser, sim, que eu esteja com alguma baixa nutricional. Mas, de uma certa forma, boa parte é desidratação. Então, a gente precisa construir esse hábito. Se dá para eu adaptar no chá, na água saborizada, Gatorade é um excelente repositor de eletrólitos. É interessante. Eu vou adaptando. Mas não troca, uma das coisas que eu falo, não troquem por suco, tá? Isso é Suco não é a importante. mesma coisa que a água, né? A água saborizada, ok. O suco, uma vez eu bati o alimento, eu quebrei os nutrientes do alimento. E eu não hidrato tanto quanto a água, somente com a rodela do limão, da laranja, né? Daquela mínima vitamina C ali, por exemplo, tá? Então é Uhum. diferente. A Sância Nogueira, ela pergunta, e o café tem propriedades benéficas? Eu amo. O café é parte da vida do brasileiro, né? Quem não gosta de tomar um cafezinho de manhã cedo ou um cafezinho no meio da tarde, né? Agora, o excesso é não benéfico, tá?
principalmente para o sono, principalmente para deixar muito alerto, né? Mas assim, o excesso dele é que vai ser prejudicial. E de uma forma geral, a gente não tem problema com café, somente quando há necessidade de eu retirar aquele alimento. Mas no geral, não. Café é liberado, sim, em quantidades adequadas ao paciente. Quando a gente fizeram a pergunta, né, desse desequilíbrio que nós estamos vivenciando, eu vi também algumas pessoas fazendo a indicação de suco de alface, que acalma. É por aí? Um maracujazinho. Tem os alimentos mais esverdeados e amarelados, eles têm esse controle de calma. É engraçado que a cor, ela está muito relacionada também ao nosso emocional. Quando a gente vai para uma rede de fast food, não sei se vocês repararam, as cores elas são vibrantes para deixar a gente em alerta. Quando você está num ambiente que é para você se acalmar, as cores elas são mais claras. Então, quando eu tenho Sim. aquele verdinho que associa com natureza, o amarelinho, os alaranjados, que são cores mais tranquilas, eles ajudam a também dar uma acalmada. O vermelho é energia, o tomate, ele é uma fruta que dá energia, o morango, né? São utilizados, o morango, por exemplo, é utilizado como auxílio para pré-treino, né? As frutas avermelhadas, porque para dar energia, gás ali na atividade física, né? Então, assim, a gente também tem que avaliar. A cor do alimento ela tem um papel muito grande. Sim. A Marli pergunta, né? Eu sou ileostomizada, perdemos muitos nutrientes. Só os alimentos conseguem repor essa falta? O que vocês nos indicam? Que você deve ser uma pergunta que vocês nos indicam. Não entendi se ela colocou se só os alimentos estão conseguindo. Mas, assim, é possível só com os alimentos. É preciso avaliar caso a caso. Mas, no geral, a gente tenta conseguir primeiro só com os alimentos. Depois, se houver necessidade, o exame de sangue me mostrar, tá? Aí sim eu entro com uma suplementação. A gente pode entrar seja com uma suplementação de multivitamínico ou seja com uma suplementação específica daquele suplemento que está, daquele nutriente que está faltando, tá? Aí eu vou especificamente, porque às vezes não há necessidade de eu colocar um multivitamínico. Perfeito. O Valério Pedroso, ele pergunta, existe alguma correlação no consumo do açúcar e a dificuldade do trato intestinal? Normalmente, alimentos mais adocicados, eles podem levar a diarreia, por exemplo, né? Refrigerantes, alimentos muito açucarados, eles levam. Quando a gente come o chocolate, né? O chocolate ele é um dos alimentos que causa diarreia. E a diarreia é um não funcionamento adequado do intestino. Uma das coisas que é muito importante, o paciente às vezes tem vergonha, quando a gente questiona em consultório como que está o formato das fezes. A gente precisa observar as nossas fezes, a gente precisa ver porque elas dizem se a sua alimentação está boa ou não. E a diarreia significa que o meu trato intestinal, ele quis eliminar aquilo que não deu certo, ou aquilo que veio em excesso, tá? Então, assim, sim, alimentos mais açucarados, adocicados, sim, podem causar, por exemplo, diarreia, tá? Mas vai de Aí você organismo para falou, organismo, tem gente que não. sim, você falou uma coisa interessante, né? E aí eu acho que a gente pode até dar uma dica, não só as pessoas com ostomia, que a gente sabe, né? Vou fazer uma próxima pergunta sobre a questão das pessoas com colostomizadas, né? Que precisam que utilizar alimentos, né, que proponham, né, serem mais laxantes, né, como ameixa, laranja, e quais outros a gente encontra para essas pessoas que têm, faz alimentos mais sólidas, né? No caso, para as pessoas que precisam adequar um pouquinho mais, assim, você diz no sentido de não ter diarreia, um funcionamento adequado, é isso? Isso, é. A pessoa colostomizada, ela tem as fezes mais sólidas.
né? E às vezes ela fica com dificuldade de fazer a higienização da sua boca, né? Às vezes passa um tempo maior sem o intestino ter o funcionamento, ter funcionamento. E aí o que, que a gente utiliza? A gente sabe muito da laranja, mas tem gente que a laranja não faz a função que a gente espera. Então, assim, o que fazer? O que, que tem mais que a gente pode utilizar, né? Os legumes mais crus, eles ajudam também, tá? A soltar um pouquinho mais esse intestino, em vez de deixar ele tão preso, tão sólido, né? Facilitar um pouquinho mais, tá? Chás ajudam. Os alimentos integrais, eles têm a função, que são alimentos ricos em fibras, eles têm a função do funcionamento do intestino da forma mais correta. As fezes mais sólidas, mas sem estarem tanto endurecidas, né? Sem estarem machucando, por exemplo, né? E com toda essa dificuldade, tá? Agora, é muito importante a gente lembrar o seguinte: o intestino, ele também precisa de água, ele precisa ser lubrificado. Tá? Então, eu preciso de uma boa hidratação. Conforme eu acrescento alimentos que são mais adequados para o bom funcionamento do intestino, eu preciso acrescentar mais água, para que este alimento seja feito toda a digestão e no que eu elimino através das fezes, eu tenha toda uma lubrificação para que essa fezes seja, então, eliminada e não me machuque e não tenha toda a dificuldade que eu tenho no caso da limpeza. Então, assim, é preciso muito da água. A água é extremamente importante para um bom funcionamento intestinal, tá? O mamão, ele ajuda, não necessariamente ele ajuda a dar diarreia, ele ajuda a funcionar adequadamente, tá? A Sim. ameixa, a laranja, né? Os alimentos mais esverdeados também são ricos em fibras, também ajudam, tá? Nesse bom funcionamento. O chá eu falo mais pela questão das ervas, né? Que também ajudam no bom funcionamento e também de ser um líquido. Perfeito. É bom sempre Tem evitar. Uma das coisas que para o intestino a gente sempre fala para quem com ostomia, a gente sempre fala o seguinte: é sempre bom evitar quaisquer alimentos a nível de farinha branca e evitar o excesso de arroz, batata, pão, né, macarrão. Esses excessos é bom evitar, tá? Porque eles também atrapalham e acabam prendendo o intestino. Tá? Então dificulta dar a prisão de ventre. Sim, que eu acho que aí já ajuda um pouquinho as pessoas que são ileostomizadas, né? Que como eu, as fezes eu já elimino líquida. Então, às vezes eu preciso, para não utilizar medicações para que deixe as fezes mais sólidas, eu posso também usufruir de alimentos, como você explicou aqui, para que a gente possa ter fezes mais sólidas, mais firmes e que nos ajude, né, a inclusive a fazer a sair, né, estar incluída na sociedade, porque eu acho que isso que é importante também. A gente sabe os transtornos que uma bolsa, um dispositivo coletor pode trazer para a pessoa. Mas aproveitando isso, eu vou trazer aqui, falar da saúde, falar da alimentação, e nesse momento aqui eu queria muito mais também ter de você, a gente já vai daqui a pouco aí, né, finalizar, estamos faltando uns minutinhos, mas no final a gente deixar um recadão aí para essa galera sobre essa questão emocional, que reflete muito no prato, né, dos brasileiros, né, a gente que somos tão otimistas, né, e nesse momento pandêmico a gente tem ficado em dúvida de tantas coisas e isso tem refletido mesmo na alimentação e nas balanças, como foi o meu caso. Mas olha, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Por favor, compartilhem, curtem. Vamos compartilhar, né, boas informações com todos, tá? Gratidão. E mais uma vez eu peço desculpa por não ter sido transmitido. Vou ver o que houve aqui no StreamYard, porque o stream a gente consegue ter todos os canais do Movimento Ostomizados BR. E eu cliquei para ser distribuído no Facebook, mas tá tudo certo, já tá lá também no Facebook, tá? Eu peço aí a compreensão de vocês. Priscila, tem uma história sobre as fibras, você falou. Eu já vi alguns pacientes, e os termos técnicos, obviamente, que eu não vou saber dizer, mas que consomem muita fibra, aquela aveia,
né, aqueles pós, né, eu não sei se é pó, eu chamo tudo de pó, né, aqueles tipos de comida, e a gente vê em algumas colonoscopias, por exemplo, que esse intestino, ele está com uma barreira geral, né, parecendo, como é que eu digo para os meninos quando a gente olha, eu digo assim, eita, tem um cimentão aí no seu, e às vezes forma esse bolo. Acontece isso mesmo quando a gente ingere muitas fibras? Acontece sim. Da mesma forma que um alimento por si só, ele pode alterar completamente o nosso intestino, exemplos, leites e derivados, para pessoas que têm uma intolerância à lactose, elas alteram completamente o intestino da pessoa. Então, pode ter a Sim. distensão abdominal e levar a uma diarreia. Agora, em casos de fibras, a ideia da fibra a gente entende como um alimento mais seco, né? Então, ele forma um bolo, né? Então, quando é em excesso, ele vai travar a passagem. E aí, igual você falou, parece uma argamassa, parece né? Tá travando ali a passagem. Então, a gente precisa saber, tinha uma época, há um tempo atrás, que vieram com a moda que eles chamavam de juntar todas essas fibras. Então, fazer um mix de linhaça, chia, aveia, granola. Você fazia um mix e utilizava tudo isso nas suas alimentações ao longo do dia, em vez de você comer uma fibra só. A gente pede que as pessoas associem no máximo duas. Então, se eu ponho uma aveia e um pouquinho de granola, né? Não mistura demais, porque eu também perco o nutriente um do outro, né? Eu atrapalho o bom funcionamento, eu vou perdendo esses nutrientes, tá? Então, sim, é o que eu falo muito do excesso. A consciência, ela tá aqui. Eu não preciso, mas eu estou precisando de fibra para um bom funcionamento. Eu não preciso colocar 2, 3 colheres logo da linhaça em cima da fruta, por exemplo. Eu posso simplesmente colocar uma quantidade adequada. É por isso a nutrição, no sentido de fazer um plano alimentar adequado para cada paciente, né? Eu falo que de uma certa forma, de uma forma geral, a gente sabe quais são os alimentos que são importantes, a gente sabe que a gente precisa deles, mas é a nutrição que vai trazer, olha, associa esse com esse em tais quantidades, que é o adequado para você, né? Vamos ver se vai dar certo também. Daqui a um mês a gente reavalia, vamos ver, deu certo, melhorou, o que não deu certo, e a gente vai fazendo essa troca. Então, assim, por isso que o plano alimentar ele deve ser adequado para cada um dos pacientes, porque as quantidades é de cada um. Cada indivíduo, né? É isso que eu digo, a gente tem que respeitar aí toda essa complexidade, cada indivíduo é cada indivíduo, e eu gosto muito, Priscila, de chamar a atenção nessas horas, de dizer assim, o que serve para aquela pessoa não serve para você também. Então tem muita gente se automedicando porque fez efeito em alguém, e isso também pode trazer grandes dificuldades para todos. É bom a gente sempre lembrar isso. Olha, a Aracaju Ostomia pergunta: existe uma quantidade que devemos tomar água de acordo com o peso corporal? E aí eu aproveito e pergunto: a água de coco substitui a água? A água de Também. coco ela é um excelente eletrólito para substituição também, é igual o Gatorade, tá? Por exemplo, em atividades físicas mais leves, a gente pode passar água de coco. Em atividades físicas que eu tenho um gasto energético maior, já entra o Gatorade, porque ele segura um pouquinho mais os eletrólitos, tá? Que é parte da hidratação. Em relação à água, às vezes a gente faz um cálculozinho básico em consultório, de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, 35 é o mínimo, 40 é o máximo. Claro que isso em repouso, tá? Em cima de gastei energia na atividade física, suei, tive um gasto ali, eu tenho que repor aquilo ali também na atividade física. Então, os 35 ali tô trabalhando, tô em casa, tô dirigindo, é aquele repouso, aquela atividade básica do dia a dia. Quando eu tenho um gasto maior, eu reponho essa quantidade de água, tá? Eu falo que a hidratação, ela é parte essencial de uma alimentação saudável. Então, fiquem muito atentos a isso. Isso é para todo mundo. Tá bom. Olha só, o Adilson Franco, ele pergunta: frutas vermelhas aumenta os níveis de ácido úrico? Poucos estudos que comprovam.
poucos estudos que comprovam. Pode levar a um aumento se houver um consumo excessivo. Mas, no geral, não significa que a fruta leva esse aumento. Que bom que tá todo mundo querendo saber da nutrição, mas vamos botar em prática, hein, meu pessoal? Eu vou garantir. Por Amanhã eu vou favor, postar né? minha foto lá do meu pratão. Com 50% de salada. É melhor, depois eu conto como é que eu vou postar minha foto amanhã. É melhor, tá? Ó, o Felipe Mendes, ele pergunta: existe alguma contraindicação para o consumo de leites e derivado para adultos? E o que você acha do, como é? Kefir? Acho que é isso. Kefir. Os leites e derivados, eles só são contraindicados, independente de adulto, criança, idoso, eles só são contraindicados quando há uma intolerância à lactose, uma alergia, tá? Então, assim, a gente precisa avaliar isso. É claro que para a gente avaliar, existem avaliações clínicas ou exames de sangue. Nem sempre os exames de sangue são tão confiáveis, a gente fica muito mais na avaliação clínica. Então, diarreia é um dos sintomas de intolerância à lactose, extensão abdominal, gases, a gente precisa tomar muito cuidado, são os principais sintomas, tá? O kefir, ele tem sido muito utilizado hoje em dia, algumas pessoas fazem em casa, algumas pessoas compram prontas. Ele é uma bebida que auxilia na melhora da flora intestinal, na reconstrução dessa flora intestinal. Por quê? Porque ele auxilia a imunidade e melhora o trânsito gastrointestinal. Então, sim, ele é recomendável. Claro, por ela ser uma bebida que tem a bactériazinha, os lactobacilos, que a gente costuma falar no popular, eu não posso em excesso, porque senão, em vez de eu só melhorar, eu levo a uma diarreia. Então, também não é em quantidade excessiva. Então eu acredito que estejamos falando aí dos probióticos, não é isso? Ou Exatamente, não? das bactérias e leveduras dos probióticos. Exatamente. Tá, os probióticos têm muito a ver conosco, né? Porque já que nós temos muitas Isso. pessoas com doenças inflamatórias intestinais, e aí vem uma questão. É, o probiótico ele tem que estar numa temperatura, né? Esse Sim. líquido, aqueles industrializados, obviamente, né? E aí a gente percebe que quando ele chega, por exemplo, no supermercado, daqui que vá para o refrigerador, ele perdeu totalmente aquela temperatura. E aí, às vezes, a gente compra também, o tempo, às vezes, de chegar do mercado em casa é uma outra perda também de temperatura. E ainda assim, a gente consegue absorver probióticos nesses líquidos. Nesses, sim, a gente consegue absorver. Por isso que a gente pede sempre que a pessoa faça na hora das compras pelos alimentos de prateleira, frutas e verduras, e deixe os alimentos refrigerados para pegar por último no carrinho, tá? Para Não a gente sabia disso. evitar, exatamente, carnes, leites e derivados, a gente tem que pegar por último, tá? Para que eu não perca tanto eu não caia tanto essa temperatura e eu não gere prejuízos. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito em casa: ovo não se fica na geladeira, na porta. Ovo é dentro da geladeira. Mas as geladeiras são construídas porque tem aquele negocinho de colocar o ovo. Sim, O que que acontece? Quando eu abro e fecho, eu levo a choque térmico ao ovo. Então eu refrio e esquento aquele ovo o tempo inteiro. A chance dele estragar com mais facilidade é maior. E aí eu acabo levando também bactérias, porque eu vou construindo as bactérias ali no ovo. Então também é pior para as pessoas. Então tudo tem que ser dentro da geladeira. Por isso que eu falo, compra aquele recipiente para colocar o ovo e colocar dentro da geladeira na gaveta. E o que, que eu vou fazer com a galinha que eu coloquei aqui no meu armário na cozinha para colocar aquele ovo todo? Não, mas aí Não você tá pode? natural. Não, mas aí você tá natural, igual fazenda, não tem problema. O problema é o choque térmico. É o abre e fecha, abre e Certo. fecha. Aí tá tudo bem, pode deixar na Perfeito. galinha. Mas não dura É muito só pra não, gente viu? dar uma curtida aqui. Mas olha, ensinaram no outro dia para mim um tipo de um alimento probiótico com banana da terra verde. Se eu não me engano, foi banana da prata verde. Inclusive colocando no feijão, Tem gente que né? põe.
Tem gente que É, põe eu acho também, que pode deve pôr. ser A uma banana da terra verde, delícia. ela é rica. Nem sempre. A banana da terra verde, ela é riquíssima. Você pode fazer purê dela, que é uma delícia. É? Legal, então. Olha, gente, a gente já tá. Vou fazer as últimas perguntinhas aqui, né? Para não ficar em branco, mas a Rose Carmo, um beijo pro Amapá, tá? Ela pergunta: minha pele ficou muito seca após a quimioterapia e a ostomia. Aí vem a questão da hidratação outra vez. O que fazer para hidratar a pele através dos alimentos? Alimentos ricos em ômega 3, os peixes, tá? Eles ajudam nesse processo anti-inflamatório, são ótimos, tá? Abacate, ele é uma excelente fonte de vitamina C também, então ele é excelente para hidratação. As nozes, as sementes, elas contêm também outros antioxidantes que ajudam nessa elasticidade, né, da pele, ajudam a regenerar as células, então também são excelentes. A maioria das frutas, de uma certa forma, elas são interessantes porque elas são ricas em água, então elas ajudam na hidratação, e os alimentos mais amarelados, alaranjados, eles também ajudam bastante nessa reidratação da pele. Tá? Claro, nossa famosa água também não pode deixar de pôr aí também. Perfeito. Mas olha, gente, eu quero muita gratificação de vocês. Hoje a gente está falando, né, de saúde e nutrição e tem tudo a ver também com a parte psicológica da gente. E por isso, de forma especial, a Priscila vem com a gente hoje. Ela que é nutricionista, psicóloga. E para a gente finalizar, Priscila, eu acho que eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, né, para essa galera que está aí, às vezes em quarentena, tendo que ficar, né, em casa e passando por tantas dificuldades emocionais, a gente sabe, preocupação com o familiar que está com Covid, são tantas, ou ela tem algum tipo de vulnerabilidade que não pode estar saindo, né? E aí eu deixo para você agora, que a gente teve uma live com você excelente sobre essa questão da saúde mental na pandemia. Espero que você venha outra vez com a gente para falar dessa questão da saúde mental, porque todos amaram. Então, por que não compartilhar com o Brasil, né? Então, deixo aí esse espaço para você dar um recadinho para essa galera. Estamos vivendo um momento tão difícil, um momento que foi tão inesperado na nossa vida, né? A gente está tendo que se readaptar e viver um novo normal, né? Enfrentando as dificuldades do dia a dia, vivendo novas coisas, acumulando funções e tendo que readaptar, né? O trabalho está remoto, o social tá no online, né? Nós estamos tanto tempo dentro de casa, isolados, e eu falo que o mais importante nesse momento, seja na alimentação, mas seja na nossa vida, é que a gente respeite, que a gente traga um pouco mais desse autoconhecimento e que a gente aprenda a olhar para o que o nosso organismo está dizendo, né? Olhem para o corpo de vocês, olhem para as reações do corpo de vocês, né? Em algum momento o nosso corpo grita. O nosso corpo grita no sentido de dizer que tem alguma coisa que está falhando, tem uma coisa que não está dando certo, né? E a gente precisa olhar para ele. Manter hábitos de vida saudáveis, tentando adaptar a esta pandemia, ao isolamento social, ao estar dentro de casa, não é fácil, né? Às vezes a gente nos exige muito uma perfeição, eu quero manter a minha rotina de trabalho como eu fazia, eu quero manter a escola dos meninos como era antigamente, a alimentação, a atividade física, a casa tem que estar limpa como era antigamente, e a gente precisa tentar entender que nem sempre a gente vai conseguir essa perfeição, e ainda mais associada a tantas emoções que a gente está vivendo hoje em dia, né? Estamos vulneráveis a um vírus que não temos o controle sobre ele, temos somente o controle em relação aos nossos controles de máscara, de álcool gel e tudo mais, mas assim, evitem também trazer outras informações que venham por aumentar essa ansiedade, esse estresse, essa preocupação, porque para a gente pegar essa emoção negativa e descontar em outras coisas e ter excessos e vícios alimentares e de qualidade de vida é muito grande. Então, assim, se respeitem, olhem para vocês, tragam essa consciência para a vida de vocês. Olhem o que está por trás de todos os hábitos que vocês constroem, não somente sobre o comer que a gente trouxe aqui hoje, né?
tragam o que está por trás também do meu trabalhar, por trás da minha relação com as pessoas, por trás da minha relação com a minha família dentro de casa. Olhem e ouçam o que às vezes as outras pessoas estão dizendo, porque às vezes quem está de fora fala alguma coisa que a gente aqui dentro não está vendo, né? Então, assim, respeitem o corpo de vocês, tenham momentos de lazer no final de semana, desliguem, respeitem vocês acima de tudo, né? Nós estamos no momento em que a gente não deixou de cultivar a terra e de seguir o caminho. A gente só, às vezes, colocou alguns planos de lado, alguns objetivos foram colocados na gaveta, mas não significa que a gente esqueceu. Logo, logo a gente vai estar voltando, logo, logo a gente vai estar vivendo o nosso normal ou um novo normal, não sei, né, o que a gente vai viver daqui para frente. Não criem expectativas, vivam um dia de cada vez, respeitando cada um desses dias e procurando o dia seguinte ser diferente do anterior. Com certeza, Priscila. A gente está se retomando, né? Eu acredito nesse momento, né? Eu acho que é um momento para a gente ter um olhar mesmo do outro. Olha que esse momento a gente está precisando de se cuidar também para cuidar do outro. Né? A gente tinha esquecido o que era de mais importante que era e que é simples fazer. A pandemia está trazendo essa oportunidade, né? Da gente estar mais em casa, de estar mais próximo, né? E de cuidar do outro também, que a gente não estava mais sentindo a dor do outro. A gente não estava nem mais tendo o tempo de ligar para o outro. Era uma mensagem de WhatsApp. E hoje nem o ligar está fazendo mais efeito. Você quer fazer um vídeo para ver como a pessoa realmente está. Então é a gente tirar, né? Desse momento, né, ruim, o que a gente possa usufruir aí de bom para que isso melhore a vida de todos nós, tá? E que a gente possa levar isso para a vida, né? Eu acho Exatamente. que são os aprendizados para a vida. A gente está sentindo falta do básico, né? O abraço. O abraço Sim, é simples, um abraço. é básico, né? Exatamente. Mas acho que fez com que a gente olhasse para o que está dentro de casa, para aquilo que a gente tanto luta para construir, né? A gente constrói tanto, a gente tem uma vida tão corrida que a gente luta tanto todo santo dia para bens materiais, para estudo dos filhos, para o nosso profissionalismo, e às vezes a gente não aproveita isso, né? Hoje a gente está podendo aproveitar, às vezes, até a nossa casa que a gente lutou tanto para alcançar. A gente está aproveitando aquela família que a gente casou e quis construir. Nós estamos aproveitando cada fase do crescimento dos filhos, né? Então, isso é muito importante. Levem esse aprendizado para o resto da vida de vocês, né? E estamos tentando trazer, sim, qualidade de vida. Porque estar em casa tem, sim, a sua qualidade de vida. Verdade. Literalmente, juntos podemos sempre. E olha, eu vou pedir para vocês o seguinte: não esqueçam, já que o stream trouxe a gente para o canal do Movimento Customizados BR, não esquecem aí de curtir, tá, a nossa página, ativar o sininho para que quando isso aconteça, vocês já recebam lá, sejam sinalizados que a gente está aqui, está ao vivo, tá? Eu quero muito, muito agradecer a Priscila por estar conosco hoje, né? Vamos planejar outras lives, tragam para a gente quais são os temas que vocês querem, também importante, né? Para que a gente esteja aqui podendo contribuir na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigada, tá, Priscila? Imagina, estou sempre à disposição. Muito bacana poder falar nesse momento e nesse dia tão importante, né, sobre esse assunto, né? Espero que cada um, que eu possa ter ajudado nas perguntas, mas eu espero também que cada um leve um pouquinho das informações para praticar aí na semana, viu? Se alguém não praticar, você pode me chamar, que eu puxo a orelha, entendeu? Que a gente ajuda aqui e vai firme e forte, para todo mundo ter qualidade de vida. Ok. Ô, Priscila, passa seu contato. Passa lá sua rede do Instagram pra galera lá te seguir, mandar perguntinhas para você. Então, as pessoas podem entrar em contato, seja pelo meu WhatsApp, tá? Que é o 981126766, tá? 061 Brasília, tá bom? As pessoas podem seguir também na minha 061 rede o quê? social. 061
9, 98112-6766, tá? Ah, facinho, né? Bota aí pra galera. Facílimo, facílimo. As pessoas Pronto. podem me mandar um e-mail se quiserem, fiquem à vontade também. É o pri.aparecidamp@gmail.com. Aí eu vou botar aqui. É Pri Ponto Aparecida. Ponto. Aparecida Hã, MP, M de Maria, P MP. de Prado, @gmail.com. Ou pelo Instagram profissional, tá? É o Sim. @priaparecida_psiconutri. Pronto. priaparecidamp@gmail.com. É isso aí, gente. Só entrar em contato com a Priscila pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Ou pelo Instagram também, Então, podem mandar lá no Instagram. o Instagram já está marcado lá no Movimento Sumizados Isso, BR, né? Que a gente marcou esses dias todos, inclusive na postagem, tá? Para isso. vocês. Então, meus amores, é isso que a gente tem para hoje. Já estava com saudade de estar aqui com vocês pelo movimento. Vem muita live boa, gostosa, tanto lá no canal, né, da Ana Paula, no MOBR, onde quer que seja, a gente está junto sempre e isso que é que importa, tá? Quero aproveitar e dizer para vocês que nós, do Movimento Tomizados BR, vou aproveitar aqui que eu sei que essa live vai rodar muito e a gente precisa trabalhar para que ela dê mais de 1.000 views, ok? Como de costume a gente faz. Vamos consertar o errinho ainda, que eu estou dizendo que é do stream, mas deve ter sido da Ana Paula, aqui que clicou no local para distribuir errado, tá certo? Mas quero dizer para vocês o seguinte, o Movimento Tomizados BR, ele vem numa nova perspectiva de políticas públicas para as pessoas com ostomia, doenças inflamatórias intestinais e incontinentes urinários. Então, nós estamos cansados, assim como vários brasileiros, de enxugar gelo. Nós sabemos, sim, o que está acontecendo no Brasil, a falta de bolsas coletoras, de adjuvantes e tantas outras questões na área da saúde. Quisera que fosse até mesmo só para os comisados. Esse problema na saúde pública está geral em todo o Brasil. Mas o Movimento Estomizados BR, né, e sua assessoria jurídica e técnica tem trabalhado, né, de forma muito, como é que eu vou dizer para vocês, meu Deus? É tão difícil falar isso, mas a gente tem feito o nosso trabalho, tá? Tem coisas que a gente não dá para compartilhar, para dizer que a gente ainda está fazendo encaminhamento, mas tem muita coisa. Vem uma galera aí fazer uma live com a gente para se comprometer com o que está acontecendo, principalmente em São Paulo. A gente não está, né, de olhos vendados, não. Só que ficar falando de falta de produtos, de falta de atendimento para os tomizados o tempo todo, noticiando, cobrando, nós estamos fazendo isso em todas as áreas da saúde. Inclusive, como vocês sabem, não temos vacina para todos. Então, a gente tem que se basear nas normativas jurídicas e cobrar, sim, de forma diferenciada, né, para esses gestores que eles deem acesso às pessoas com deficiência. Então, quero dizer que todas as regiões onde temos coordenadores ou não, o Movimento Customizados BR está presente, sim, porém em silêncio, mas trabalhando com muita efetividade. Beleza? Então, um beijo para vocês. Priscila, um beijo mais uma vez. Tá? E você já faz parte da família MOBR. Um beijo para Aracaju, Sergipe, Adilson, para todo mundo. Se eu falar o nome aqui, né? Maria das Graças, Maria de Lourdes, todo mundo, ó. Um beijo. Compartilha essa live, tá? E quem não compartilhar e for solteira vai virar mulher do padre. E se for solteiro, for casado, vai separar, já sabe, né? Como é que eu faço? Então, um beijo, família. Aquele abraço gostoso, tá? E amanhã, manda uma foto do pratinho de vocês, meio-dia. Marca lá o Movimento Customizado BR, marca a Priscila, né? Lá também, marca assim, né? Eu não vou fazer, porque provavelmente não vou estar disponível na hora. Mentira, eu também vou fazer, tá? Vamos marcar uma foto amanhã,
seja um momento seu, ou almoço, ou café da manhã, ou jantar, mas marca a gente a partir de agora em diante aí, marca a Priscila, marca o movimento, marca a Ana Paula, marca tudo, contanto que vocês não esqueçam a gente que estamos juntos, tá bom? Ó, um beijo. Tchau, Priscila. Tchau, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau.